Bom dia, saúde irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui, falando da palavra do nosso Deus, aprendendo um pouquinho mais do manual de instrução, que Ele deixou para a gente. E hoje a gente vai estar continuando o livro de Juízes, a gente vai estar em Juízes 4. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a Deus para realmente falar conosco nessa manhã. Senhor Jesus, me coloco na Tua presença, Senhor, nesse momento como instrumento, Pai. Quero dizer que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Que o Teu nome seja glorificado com cada pensamento, com cada palavra, com cada ação da minha vida, Senhor, e da vida de cada um de nós aqui. Que nós possamos continuar aprendendo de Ti, que nós possamos continuar nos rendendo, Pai, na Tua presença. Atrai-nos para Ti, Senhor. Atrai mais e mais pessoas para a Tua casa, para a Tua presença. Atrai, Senhor Jesus, porque nós não temos nada senão diante do Senhor. Nós não somos nada senão em Ti, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui vendo a história do povo de Deus, a história dos judeus. E a gente não chegou a estudar no devocional pela manhã o livro de Josué, mas foi estudado na quarta-feira à noite. Na segunda à noite. E a gente vê que termina o livro de Josué, Josué morre, mas tanto Moisés antes de morrer quanto Josué dá várias instruções ao povo, E a principal de todas elas é sempre o quê? Não desobedeçam a Deus. Estejam atentos aos ensinamentos que eu vos dou, que Deus vos dá. Deus, através de Moisés, através de Josué, deu várias orientações ao povo. E a gente vê aqui, no início do livro de Juízes, após a morte de Josué, que Deus fala claramente para o povo. Lá em Josué 3, um pouco antes, em final do Josué 2 e iniciando 3, fala assim: quando vocês entrarem na terra que eu vos dou, destruam os povos que estão lá. Não é porque Deus é mau, não. É porque Deus sabe que aqueles povos que estavam lá tinham costumes, adoravam a deuses diferentes, tinham costumes que não eram costumes adequados ao povo de Deus. Eram costumes contrários à vontade de Deus. Então Deus deixou a ordem muito clara. Quando vocês conquistarem a terra, é para vocês destruírem o povo que está lá. Para vocês pegarem uma terra limpa de más influências. E aí o que o povo fez? Em alguns lugares ele destruía, em outros lugares não. Em alguns lugares ele destruía uma parte, mas aí deixava outra parte do povo livre. Outro lugar eles destruíam, mas aí algumas pessoas, algumas mulheres, eles pegavam, aquelas que eles gostavam. Então eles foram entrando na terra e foram se misturando com aqueles povos que estavam lá, que tinham costumes que não eram os costumes que o povo de Deus, santo e separado, precisava ter. E aí, por várias e várias vezes, a gente vê o Josué dando a instrução e o povo obedecia por um tempo, depois fazia o que era mal perante o Senhor. Tanto é que o início de vários versículos é assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Aí lá na frente você vê de novo: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor. Parece que só acontece lá, Aqui a gente é obediente o tempo todo, a gente segue a vontade de Deus, o que está na Bíblia, os princípios, direitinho o tempo todo. A gente está falando só do povo de Israel, ok? E aí a gente começa o capítulo 4, exatamente com essa frase. A gente vai começar aqui lendo capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Eude tinha sido o último homem levantado por Deus para livrar o povo de Israel do encrenca, do enrascada que eles haviam se envolvido. Por quê? Porque desobedeceram à vontade de Deus. Porque fizeram aquilo que Deus falou que não era para fazer, Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã,
que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei a ti ir ao ribeiro Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, caneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Jobabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou Císera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada, diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguia os carros e os exércitos até Arosete a Goim, e todo o exército de Císera caiu a fio da espada, sem escapar nenhum sequer. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse mais: ponte à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Císera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Quando a gente começa, o capítulo 4, já com essa palavra, os filhos de Deus fizeram o que era mal perante o Senhor. Eu gosto sempre de trazer para a nossa realidade. Eu gosto sempre de trazer para o nosso hoje, para o nosso agora, porque a Bíblia fechada ou a Bíblia como um livro histórico, para mim ela não tem valor nenhum, simplesmente como um livro histórico. Ela só tem valor se eu conseguir, com a ajuda do Espírito Santo, absorver essa palavra e aplicar na minha vida. Porque a Bíblia ela é viva, mais eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela discerne os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, se eu não for capaz de pegar essa palavra e colocar na minha vida de forma prática,
ela não vai mudar o que ela precisa mudar na minha vida e na minha história e na história de quem está à minha volta. Então, quando eu olho e eu vejo, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, eu pergunto para nós hoje, cada um de nós, o que eu estou fazendo hoje que é mal perante o Senhor? Você não precisa responder para mim, mas pensa aí. O que eu estou fazendo hoje que eu não deveria estar fazendo? Ou o que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo? É a primeira pergunta que eu queria que a gente refletisse nessa manhã. Deus tem um plano específico para cada um de nós. Você não está aqui por acaso. Eu não estou nesse mundo por acaso. Eu não sou um acidente. Mesmo que meus pais não tenham me planejado, o que não foi o caso, eu fui muito planejado. Mas mesmo que eles não tivessem me planejado, eu não seria um acidente. Mesmo aquelas pessoas que são fruto de um estupro, mesmo aquelas pessoas que são fruto de um relacionamento adolescente, entre dois adolescentes que não sabiam nem o que estavam fazendo direito, mesmo essas pessoas que vêm como consequência de um ato impensado, se elas chegaram a ser concebidas e elas chegaram nesse mundo, foi porque Deus permitiu. Foi porque Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. E aí você pode olhar na história várias e várias pessoas que foram frutos de histórias de inícios, muito trágicos e que se tornaram grandes compositores, se tornaram grandes médicos, se tornaram grandes cientistas. Na história, se você procurar, tem vários. Um autor que eu gosto muito, o autor Augusto Cury, tem vários livros. Se você for ler a biografia dele, ele fala que ele tinha, acho que na época, 10, 12 anos. O professor virou para a mãe dele e falou: olha, seu filho não vai dar em nada, ele é um burro. E olha quem nós temos hoje, Augusto Cury como considerado o psiquiatra mais lido, mais conhecido do mundo, Os livros dele são traduzidos para várias línguas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse é: o que eu estou fazendo que está fora do plano de Deus para a minha vida? Ou, mais profundo ainda, qual é o plano? Você sabe qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já parou para perguntar isso para Deus? Porque a gente não sabe disso, não. Eu passei muitos anos da minha vida assim, vivendo, graças a Deus, assim, tendo uma inclinação pro bem, assim, para as coisas certas. Eu sempre gostei da coisa indo para o lado organizado, para o lado disciplinado e para o lado do bem. É uma inclinação que foi algo de Deus, eu sou muito grata a Deus por isso. Mas eu vivi muitos anos sem saber assim, que Deus tinha algo específico para mim. Que Deus, de fato, tem um plano onde a minha vida vai fluir de forma mais livre, de forma mais leve, onde eu posso trabalhar muito, mas eu não vou me cansar, porque eu tenho descoberto, para a honra e glória do Senhor, que quem faz a vontade de Deus não se cansa. Por quê? Porque o Senhor nos renova a cada dia. Sabe por que muitas vezes a gente está estressado, a gente está se arrastando, a gente está acordando e olhando para a vida e dizendo: minha vida é uma porcaria, e falando até outras maldições para a nossa vida. Sabe por que muitas vezes a gente faz isso? Porque a gente está cheio de coisas na nossa vida que a gente não devia estar fazendo, que Deus não falou para a gente fazer. Lembra uns devocionais atrás que eu falei da história da carroça? Que vai subir na montanha, e que Deus falou para ele carregar só a pedrinha dele, e ele saiu pela montanha, pegando a pedra de um e de outro, e tentando ajudar um e outro, e no meio da montanha ele estava exausto, exaurido. Por quê? Porque ele saiu carregando coisas que não eram para ele carregar. Então, nesse momento, eu queria que a gente refletisse sobre isso. O que eu estou fazendo que não deveria estar fazendo? Ou o que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo? Como mãe, como esposa, como ser humano, como profissional. Talvez você está trabalhando em algo que não tem nada a ver com você, mas porque o salário é muito bom,
você não consegue largar. Talvez Deus te dê uma opção para você ganhar menos, para trabalhar um pouco menos, para ter, de repente, mais tempo para os seus filhos, para o seu marido, para a sua casa ou para a sua própria vida, se você é solteiro ou é viúvo. Ou talvez Deus mostrou para você um curso para você fazer, ou uma especialização, alguma coisa que você poderia estar aprendendo, e você fala assim, não, eu sou muito burra para isso, eu sou muito velha para isso. Isso vai dar muito trabalho. E aí você esmorece. E aí você deixa de experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Por quê? Porque você olha para o problema antes de olhar para Deus. Porque pode ter certeza, Deus, Ele sempre vai estar acima de tudo. Ele vai estar acima dos nossos problemas, Ele vai estar acima das nossas dificuldades, Ele vai estar acima de tudo aquilo que a gente possa olhar como empecilho para a gente alcançar a vontade dEle. Mas como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu vou descobrir o que Deus tem para mim? Relacionamento. Você está gastando tempo, você está empregando tempo, você está dedicando tempo em conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você está perguntando para Deus todos os dias, com empenho, com instância, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu já passei muito tempo na minha vida em que eu orava, que eu achava que a oração não passava do teto. Mas graças a Deus, Deus não depende da minha fidelidade. Eu que dependo da dele. Deus não depende da gente ser fiel para Ele poder abençoar a nossa vida, para Ele poder fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Ele é fiel, independente da nossa fidelidade. O que a gente precisa fazer? Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, permanecei em mim, e aí vocês vão dar muito fruto. O fruto nasce não é da força, o fruto nasce da persistência. Ele permanece no ramo, e aí ele frutifica e vira uma fruta. Ele não fica lá fazendo força, eu vou virar fruto. O ramo faz força e fala, vou ter fruto. Não, o ramo só precisa estar ligado ao tronco principal, que no caso, Jesus. E esse ramo, ele vai estar sendo alimentado por Jesus. E no tempo de Jesus, no tempo de Deus, ele vai dar fruto. Não é no nosso tempo. Porque a gente muitas vezes também tem essa pressa, né? No mundo de hoje, que tudo tem que ser muito rápido. A gente quer que seja no nosso tempo, e aí a gente fala, não, mas não está acontecendo. Pois é, Deus não falou que vai fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, né? Não, Ele vai fazer segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então é no tempo dEle. E o nosso papel é o quê? Permanecer. Mas como é que eu permaneço numa coisa que eu nem sei o que é? Que eu nem sei o que Deus tem? E aí a gente vem aqui para... Deixa eu lembrar o nome do homem aqui. É o Baraque, né? Não, peraí. Débora profetiza. Baraque. Mandou Débora chamar Baraque, filho de Abinoam, versículo 6. De Quedes de Naftali, disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabó e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Císera, e o darei nas suas mãos. Quando Débora mandou chamar Baraque, Débora, que era a profetisa da época, que era a juíza da época, né, que tratava os problemas do povo, ela já sabia, porque Deus já tinha falado para ela, que ele já tinha mandado Baraque lá derrotar a Císera. Deus já tinha dado uma ordem para Baraque. E aí Deus falou para Débora, Débora, eu falei para Baraque ir lá e derrotar o exército de Císera. Eu já disse para ele que eu vou entregar o exército nas mãos dele. Mas ele não está querendo ir, não. Então chama ele e dá uma puxada aí, dá uma chacoalhada aí para dizer para ele que eu vou dar a vitória. E aí Débora chamou a Baraque e falou, Baraque, Deus não falou para você pegar seus homens, seus 10.000 homens, ir lá em Císera e derrotar a Císera? Aí Baraque, pois é, né? Deus falou. Mas tem uma coisa, eu só vou se você for.
Só que Deus não falou que era para Baraque levar ninguém, levar só o exército dele, não era para Débora ir junto com ele, não. Por quê? Porque Deus queria dar aquela honra da vitória para Baraque. Então, meu irmão, Deus quer dar a honra da sua vitória para você. Mas se você não se mexer e fizer o que Deus está te mandando fazer, não tem problema não, Ele levanta outro. Mas a obra vai ser feita. Mas se Deus falou alguma coisa para você fazer, se Deus falou alguma coisa para eu fazer, Ele está falando para eu fazer, Ele está falando para você fazer. Mas aí se a gente fica com medo, se a gente fica, atemorizado e se paralisa e fala, não, não vou. Ou a gente quer dar jeitinho, porque foi o que o Baraque fez. Tá bom, Débora, eu vou, mas você vai comigo. Que é como se fosse assim, um amuleto, uma muleta, né? Eu vou, mas eu quero levar a muleta. A muleta quem é? Débora. Aí a Débora falou, tá bom, eu vou. Mas essa honra você não recebe. E aí eu lembrei de um exemplo. Digamos que você está trabalhando e você tem aquele chefe, você tem a impressão assim que ele foi mandado diretamente do, lá do escuro para provar a sua vida, Eu já tive chefe assim. E aí você fala, meu Jesus, essa é a lixa, aquelas lixas assim, 20, porque tem a 120 que é aquela fininha e tem a 20 que é a grossona, Essa, Deus mandou a lixa 20 para lixar a sua vida ali através da sua chefia. E aí você está lá naquela batalha, naquela luta com o chefe e tal, e aí Deus fala no seu coração, compra uma Bíblia e dá para o seu chefe. Aí você fala assim, você está doido, Senhor? O homem é filho de Baal, Você só fala dizer isso para Deus, o homem é filho do capiroto, o homem, parece que foi colocado aqui na minha vida só para me, para tumultuar a minha vida e de todo mundo que está aqui à volta. Mas e Deus fala, compra uma Bíblia e dá para ele. Aí você fala, não dou conta não, Senhor, vou não. Só que aí, do mesmo jeito que Deus fala com você, Deus fala com outras pessoas, porque não acha que você é preferidinho, não. Que o que você não fizer vai ficar sem fazer, não. Porque Deus usa quem Ele quer. E aí Deus fala com outra pessoa para comprar a Bíblia e dar para ele. Aí numa festa, lá da sua sessão, do seu trabalho, vai um ungido do Senhor obediente, compra a Bíblia e entrega para o chefe. Quando entrega a Bíblia para o chefe olha aqui e começa a chorar. Aí ninguém entende nada, aí vira aquela confusão, o chefe está chorando, meu Deus, o que aconteceu e tal. E aí o irmão sábio, movido pelo Espírito do Senhor, posso orar pelo Senhor? E o homem lá chorando, pode, tal. E aí o homem ora, o chefe se converte, o nome de Deus é glorificado, todo mundo fica feliz, o chefe mudou da água para o vinho, agora é um servo do Senhor e tal. A glória foi para quem? Para quem foi obediente. Para quem ouviu a voz de Deus e fez o que tinha que ser feito. Então, quando Deus falar uma coisa para você, é dentro daquilo que você pode fazer, porque a palavra é muito clara quando diz que Deus só dá para a gente aquilo que a gente suporta, aquilo que a gente dá conta. Se Ele está dizendo para você fazer, mas aí é onde é que entra a intimidade com Deus. Porque as vozes vêm de todo lado. Vem voz que é de você mesmo, vem voz que é do inimigo, vem a voz que é de Deus. E você precisa discernir, eu preciso discernir quem é que está falando. Qual voz que eu quero ouvir? E como é que eu aprendo a discernir isso? Relacionamento com Deus. Eu preciso todos os dias, em todo o tempo, orar e sem cessar. E tem gente que acha que orar sem cessar é ficar ajoelhado o dia inteiro, se arrastando em casa, ajoelhado. Não, gente, orar sem cessar é espírito ligado. O tempo todo está ali lavando louça, está conversando com o Senhor. Está dirigindo, está conversando com o Senhor. Está trabalhando, está... Se você não pode, de repente, ali tem que estar concentrado, põe uma música, um louvor que te leva para o céu, uma mensagem, alguma coisa que te leva para o céu. Aonde você tiver, a oportunidade que você tiver, aproveita para se ligar com o Senhor. Isso é orar sem cessar. Isso é estar ligado no trono. Não é que você vai deixar os seus afazeres. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha um senhorzinho lá na igreja do meu pai, que ele falava assim, não, irmã Adalberto, não se preocupa não, Jesus está voltando, ninguém precisa fazer essa loucura para ficar trabalhando, estudando, esses jovens do jeito que estão aí, só quer pensar em faculdade, não, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos falar de Jesus, que Jesus está voltando, ele faleceu já tem uns 20 anos, Jesus não voltou ainda, Se eu tivesse ido na onda dele, hoje eu não estava aqui,
Mas, enfim, orar sem cessar é o quê? Ligação. O tempo todo a gente está pedindo a Deus, me ensina, me mostra. Claro que é importante a gente ter aquele momento ali, para quem não tem costume, começa com 5 minutos, aumenta para 10, vai até você ter, né, todos os dias seu devocional com o Senhor, um momento que você para, desliga de tudo e se liga ali 100%, né, aquela bateria, tem uma bateriazinha que a gente compra que chama bateria, acho que é Power, né, que você põe o celular em cima, dá 10 minutos o celular está carregado, né, claro, quando você para tudo que você está fazendo e você se liga 100%, né, na presença do Senhor, claro que você vai ter uma recarga muito mais rápida. Mas se você ainda não consegue fazer isso, ou se, independente desse momento ali, bateria 100% que você tem com o Senhor, o tempo todo a gente tem que estar buscando a vontade do Senhor, buscando fazer aquilo que o Senhor tem para a gente. Então, se Baraque tivesse obedecido ao Senhor e pegado o exército dele, seguido para a batalha, Deus já tinha falado para ele, eu vou entregar nas suas mãos. Como Deus falou várias vezes com outros, falou com Eude, falou com Gideão, falou com tantos outros, falou, faz o que eu estou falando, que a vitória é sua. Como também Deus já falou, o exército subiu sem a bênção de Deus e foi derrotado. Quando tinha pecado no meio de pessoas do exército, de pessoas da cidade, que aí teve que convocar e chamar, na época eu acho que foi de Judá, se eu não me engano, né, da tribo de Judá, que tinha um homem lá que tinha levado, tinha pegado despojo, tinha enterrado no meio da tenda, né, ele estava em desobediência, e aí o exército perdeu. Por quê? Porque estava fora da vontade do Senhor. Então, para ter essa intimidade com o Senhor, a gente precisa se empenhar. Não adianta vir na igreja uma vez por semana e achar que está abastecido. Tem gente que acha que a igreja é posto, né? Você vem aqui, se abastece, encheu, aí durante a semana você vai esvaziando, aí no outro dia você vem de novo, enche. Igreja não é posto, não. Você vive aqui aquilo que você aprendeu na sua casa, no seu secreto. Você vem aqui para compartilhar. São as brasinhas, né? A brasinha da irmã com a outra brasinha da outra irmã, do irmão. E aí as brasinhas se unem e o fogo chega. Mas a brasa da gente, ela é esquentada, o fogo vem lá no nosso secreto, lá no nosso devocional diário, quando a gente está buscando a Deus lá na nossa casa. E aí o que acontece? Débora vai junto com o exército, Baraque destrói o exército de Sísera, mas Sísera consegue fugir, que era o capitão do exército. E aí, quando Sísera foge, ele resolve ir para casa, claro, Deus está no negócio, ele vai para a casa de quem? De Éber, que na cabeça dele era um amigo, né? Ia protegê-lo. Quando ele chega na casa de Éber, Jael, que já era uma mulher com intimidade com o Senhor, que uma mulher obediente, e olha, gente, mulher naquela época não tinha valor. Ela estava botando o pescoço dela a prêmio. Ela nem, você vê aqui que em momento algum fala assim, que ela foi falar com o marido para contar o plano que ela tinha. Não. Ela fez sozinha. Isso aqui mostra claramente que ela estava o quê? Segurando na mão de Deus. Sabe, Esté, quando ela fala assim pro tio dela, olha, eu sei que ninguém pode chegar diante do rei sem ser chamado, mas eu vou. 6 horas de jejum aí por mim, se eu perecer, pereci. Se eu tiver que morrer, morri. Mas vocês vão orando aí que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Foi isso que Jael fez. Jael não foi parar para perguntar para ninguém aquilo que Deus estava falando com ela, não. Ela, naquele momento ali, a gente vê pela passagem que ela estava sozinha, ela recebeu uma orientação de Deus e seguiu. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ouvir ninguém. Eu não estou dizendo que a gente não precisa de conselho. A palavra diz, na multidão de opiniões a gente tira um conselho. Mas tem momento que Deus fala com você que não dá para pedir opinião para ninguém, não. Que Deus vai falar com você ali e você vai ter que agir rápido. Você vai ter que ser astuto. E isso, essa firmeza, essa ousadia vem com o quê? Com um relacionamento com Deus, com intimidade com Deus. É Deus falar e você saber que naquele momento é você e ele, foi o que Jael fez.
O homem entrou na casa dela, ela falou, vem cá, ele pede água, ela dá leite. O que leite faz quando a gente está muito cansado? Não sei quem já passou por essa experiência. Leite derruba. Por que a gente toma muitas vezes leite de noite, na hora de dormir? Por que leitinho ajuda a criança na hora de dormir? Por quê? Porque leite derruba. Então aqui, Cícero estava vindo de uma batalha, morto de cansado. Ele pediu água, ela, peraí, leite. Derrubou o homem estava lá roncando. Ela foi, de mansinho, pegou a estaca, pá. Trabalho feito. Quando Baraque chegou, ela já ficou na porta da tenda, missão cumprida, linda, maravilhosa. Quando ele chegou, ela falou, vem cá, Baraque, deixa eu te mostrar aqui o presente que eu tenho, que o Senhor nos deu. Mostra para Baraque, Císera morto na tenda. Pronto, missão cumprida. Obediência. É saber a vontade do Senhor e saber que se você não fizer aquilo que Deus está te falando para fazer, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Se você não obedecer aquilo que Deus está te mostrando, aquilo que Deus está te dizendo, aquilo que Deus está te orientando, Ele vai levantar outra pessoa. Só que é muito melhor quando é a gente que faz aquilo que Deus está falando para a gente fazer. Porque isso dá crescimento. E não é fácil não, gente. Obedecer é a gente lutar contra a carne. Tem um versículo que fala, eu esqueci a referência agora, mas fala assim, todos que competem nos jogos são submetidos a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós, porém, o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Por isso, não corremos como quem corre sem alvo, nem lutamos como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que, após haver pregado aos outros, eu mesma não venha a ser desqualificada. Então, gente, eu escravizo, eu faço o meu corpo ser meu escravo, meu corpo faz aquilo que eu quero que ele faça. E aí, encerrando, você está colocando o seu corpo para servir ao Senhor? Você está fazendo com que o seu corpo tenha a qualidade necessária para que você seja funcional, para que o seu corpo funcione adequadamente? E eu sempre volto nesse assunto porque eu digo que são os pilares da nossa vida. Sono. Aliás, Deus, relacionamento com Deus, sono, alimentação e exercício físico diário, regular. Se nós não tivermos esses pilares na nossa vida, a gente não funciona adequadamente. Não adianta a gente se encher de porcaria, de se alimentar de forma inadequada e querer que o nosso corpo funcione bem. Se a gente pegar suco de laranja e colocar no carro, ele vai funcionar? Não. Do mesmo jeito, o seu organismo não vai funcionar bem com o álcool que está lá no carro. Do mesmo jeito, o seu organismo não vai funcionar bem com refrigerante, por exemplo. Mexi na ferida, né? Ou uma coquinha, Valéria. Pois é. A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa pensar sobre aquilo que a gente está comendo. Porque se a gente quer funcionar direito, a gente precisa dar combustível adequado para o nosso corpo. Há estudos que estão mostrando, estatísticas, que as noites de sono, como a pastora Ilta falou, diminuíram em média de 3 a 4 horas nas últimas 5 décadas. Ou seja, as pessoas estão dormindo menos de 3 a 4 horas, tem gente que até mais. Porque o ideal é entre 7 a 8 horas, né, para um adulto saudável. Tem gente dormindo 3, 4 horas e acha que está abafando. Estou demais, estou fazendo um monte de coisa. Essa conta vai chegar. Um dia essa conta vai chegar. É no momento do sono que a gente é restaurado. É no momento do sono que a gente tem os nossos pensamentos do dia. É o horário da faxina. Aquilo que vai ser guardado de forma eficiente e aquilo que precisa ser jogado para um lugar. Os passarinhos estão cantando aqui para nós hoje. E aquilo que vai ser colocado
no lixo da nossa memória. É no momento do sono que essa faxina é feita. Exercício físico. Nós não fomos criados para ficar parados. A gente precisa se movimentar. Quanto mais, eu tenho estudado sobre isso, quanto mais parado a gente fica, mais a gente está sujeito a doenças neurológicas, Alzheimer, demência, e isso mais cedo. Estou querendo assustar ninguém não, estou só falando a verdade. Estudos que hoje são sérios a esse respeito. Então, você e eu somos responsáveis pela vida que a gente quer ter. Valéria, então se eu fizer tudo certinho, eu tenho a garantia de que eu não vou ter doença nenhuma, eu não vou ter problema no coração, eu não vou ter um câncer, eu não vou ter nada. Não, você não tem essa garantia como eu não tenho, como ninguém tem. A garantia é que, se alguma dessas coisas chegarem na nossa vida, a gente vai ter plena certeza de que a soberania de Deus está em voga, está ativa. De que Deus é soberano para fazer aquilo que Ele quiser na nossa vida. Porque a minha parte eu fiz da melhor forma que eu pude. Todos nós podemos olhar hoje e falar isso. Senhor, eu estou fazendo a minha parte da melhor forma. Me abençoa, Senhor. Eu quero morrer igual um passarinho. Dormir e não acordar mais. Não, Valéria, eu não quero morrer. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu quero ser saudável até o final da minha vida. Pois é, o que você está fazendo hoje para ser saudável até o final da sua vida? Todas as atitudes que você está fazendo hoje, você pode dizer assim, Senhor, estou fazendo a minha parte, ajuda aí, né? Por favor. A gente pode olhar e falar que a gente está fazendo a nossa parte? Então é assim que eu gostaria de encerrar nessa manhã, dizendo que Deus espera de nós que nós façamos aquilo que Ele está nos orientando a fazer. E Ele quer ter relacionamento conosco. Nós queremos ter relacionamento com Ele. Nós queremos ouvir aquilo que Ele tem para dizer. E Ele vai dizer aquilo que a gente precisa ouvir, não é aquilo que a gente quer ouvir, não. Vamos abaixar as nossas cabeças. Senhor amado, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tem falado conosco, tem nos dirigido, Pai. Em nome de Jesus, leva-nos para as nossas casas em paz, que nós possamos passar um dia na Tua presença, que tudo aquilo que façamos, Senhor, nós possamos glorificar o Teu nome, nós possamos ter uma vida consciente, uma vida intencional, sendo dirigida para Ti, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus. Lembrando que hoje à noite, quarta, né, nós temos o culto às 19 horas, o irmão Isaac está trazendo estudo sobre o Espírito Santo, né, o batismo do Espírito Santo, e realmente tem sido uma bênção, que Deus possa abençoar cada um. E nós encerramos falando que o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, a minha família, a minha cidade e a igreja do Senhor na face da terra. Vamos em paz. Amém.